Vamos continuar, né? Deixa eu falar uma coisa. Se você apresentar a carteira de trabalho falsa no órgão federal, é competência da Justiça Comum Federal. Se você apresentar a carteira de trabalho ou a Previdência Social no órgão da Justiça Comum, um órgão estadual, é competência da Justiça Comum Estadual. Aí vem a súmula 122 do STJ, que também tem a ver com esse assunto, que fala assim: compete à Justiça Federal o processo de julgamento unificado dos crimes conexos de competência federal e estadual, não se aplicando a regra 278. Que seria separar, que seria você usar a pena mais grave, né? Então, a súmula 122 diz que não vai usar esse artigo 78 aqui. Não vai usar esse negócio. Fizeram uma súmula, pensa comigo, fizeram uma súmula para falar que não vai aplicar isso. No caso X, que é o caso da competência da Justiça Federal. Não vai se aplicar esse artigo 78, esses dois, a linha A, no caso de concurso da competência da Justiça Comum Federal e Comum Estadual, porque a federal puxa para si. Tanto faz esse negócio de quem é pena mais grave, não vai ver isso aí não. É concurso da Justiça Comum Federal e com um concurso com a Justiça Comum Estadual, a federal puxa para si, tá? Se for um concurso de crimes entre Justiça Comum Estadual e Justiça Comum Federal, a federal puxa para si, tá? Voltando, continuando a leitura para saber se a falsa anotação da carteira de trabalho, leia Previdência Social, leia Previdência Social, depende de qual órgão para que apresentou ou não. Ó, continuando a leitura, para saber se a falsa anotação na carteira de trabalho ou Previdência Social depende de qual órgão que apresentou ou não, ou se será sempre da Justiça Federal. Lendo o julgado, o homicídio culposo, a morte no trabalho e a anotação falsa na carteira de trabalho dele, o julgado foi assim: homicídio culposo, morte no trabalho e falsa anotação de trabalho. Precisamos saber se um crime depende do outro, se um influencia no outro, para saber se há conexão, né? No caso, a falsa anotação na carteira de trabalho não tem nada a ver com homicídio. Então, não há conexão. Então, separar esses dois processos não teria problema. Entendi. Nesse julgado, mandou separar o crime de homicídio para ser julgado na Justiça Comum Estadual. Entendi. Nesse julgado, mandou separar o crime de homicídio para ser julgado na Justiça Comum Estadual, no Tribunal do Júri, e ficou para a Justiça Comum Federal julgar a falsa anotação na carteira de trabalho. Realmente, a carteira foi apresentada, assim, com o intuito de receber seguro previdenciário, ou seja, contra o INSS, uma autarquia federal, portanto, competência da Justiça Comum Estadual. Então, o professor tem razão. A súmula 62 compete à Justiça Estadual processar o crime de falsa anotação na carteira de trabalho e previdência social atribuída à empresa privada. Você pode entender que depende. Não é que está superada, mas depende, não é bem assim, né? Por quê? Porque você vai entender que dependendo de qual órgão você apresentou. Você pode entender que depende, pode ser de competência da Justiça Federal ou da Justiça Estadual fazer falsa anotação na carteira de trabalho. Pode ser competência da Justiça Federal ou da Justiça Estadual. Pode ser competência da Justiça Federal ou da Justiça Estadual fazer falsa anotação na carteira de trabalho. Então, pode ser competência da Justiça Federal ou pode ser competência da Justiça Estadual fazer falsa anotação na carteira de trabalho e previdência social. Fazer falsa anotação na carteira de trabalho pode ser da Justiça Federal ou pode ser da Justiça Comum Federal ou da Justiça Comum Estadual, dependendo para qual órgão você vai apresentar a carteira depois. Tá? O próximo áudio eu vou gravar com um novo áudio. Estou na 140, falta esses aqui para continuar.